Olá, sou Roberto Recilhas e na conversa de hoje recebemos Matheus Costa, atual treinador da equipe do Guarani de Campinas. Acompanhe. Bom, Matheus, começando o primeiro bloco, e claro, um prazer recebê-lo por aqui. Nos conta um pouco da sua origem, da sua jornada, como foi tuas vivências e chegada até se tornar treinador. Roberto, primeiro, parabéns pela tua atitude de estar promovendo essas conversas com treinadores. Para mim é um prazer estar conversando com você. Minha trajetória, assim, Roberto, acho que como um bom brasileiro, eu sou um apaixonado por futebol. Eu fui atleta de futsal. O futebol vem cedo na minha família, desde pequeno. Sou um cara fissurado em futebol. Tive a primeira oportunidade, fui com 10 anos de idade, tive a minha primeira oportunidade jogando futsal. Me visualizaram e me indicaram para mim ir para o Paraná Clube, onde eu passei toda a minha infância como atleta no início de futsal do Paraná. Eu sou nascido em Curitiba e depois, durante a minha base, no meu processo de formação como atleta, eu fui para o futebol de campo, né? Acho que ao natural, indo próximo ao profissional, a autocrítica que a gente começa a ter, talvez eu percebi que não ia ser um atleta de destaque, não ia ter grandes oportunidades futuras. Sempre paralelo a isso, em virtude da minha família, eu sempre fui muito presente na educação. Aos 20 anos, quando eu vi que não poderia me tornar um atleta profissional de alto nível, eu entrei na faculdade de Educação Física já com o objetivo de trabalhar com o futebol. Então, já no meu primeiro ano de faculdade, por até recentemente eu era um atleta de base, eu tive já a primeira oportunidade de seguir trabalhando com futebol e fui dando sequência na minha carreira, né? Então, acho que eu participei de toda a minha infância como atleta de base. Com 20 anos eu encerrei esse processo de formação como atleta, mas já continuei inserido no processo daí do outro lado, né, trabalhando com futebol. Maravilha. E dessas experiências como atleta e essas vivências, o que tu pode dizer que deu para transferir ali para a tua vivência na parte da comissão técnica e assim, em sequência mesmo como treinador? Eu fui, acho que durante toda a minha infância, assim, Roberto, eu sempre tive um perfil de liderança. Acho que os treinadores que passaram ali sempre observaram essa qualidade em mim, tanto que por muito tempo eu era sempre um dos capitães das equipes. E eu sempre visualizei também, eram sempre pessoas que eu valorizava muito, assim. Então, eu via no treinador também um exemplo para a minha vida, assim, sabe? Eu sempre tive um carinho muito grande por todos os profissionais ali que passaram pela minha formação como treinador e atleta. E talvez até por isso esse seja um dos motivos que eles me valorizavam também, para eu ser sempre um dos líderes do grupo, um dos capitães do grupo. E quando a gente vai tendo autocrítica, né, talvez eu não seja atleta, mas eu quero isso para minha vida, eu quero seguir nessa área. Então, eu me formei já no primeiro ano da faculdade. Quando eu tive a oportunidade, eu fui como professor de escolinha de futebol. Era o Trieste, é um clube formador lá de Curitiba. Hoje é uma parceria muito forte com o Flamengo, mas naquela época não tinha parceiro com ninguém e encaminhava atletas para diversos clubes do Brasil. E paralelo à formação lá no Trieste, tinha a escola de futebol, onde contavam com aproximadamente, naquela época, 450 alunos. E eu fui convidado para mim fazer estágio na escolinha de futebol. Então, eu dava treino para os meninos. Na verdade, eu reproduzia muito o que eu tinha vivido na minha infância, porque você vai aprendendo aos poucos, né? Então,
Dali eu passei muito tempo ali, primeiro estagiando, depois eu me formei e me convidaram para mim ser professor das escolas de futebol. Só que eram 2 projetos que o Trieste tinha, o da escola de futebol, né, como um processo de iniciação mesmo e de lazer para as crianças, e o projeto com o objetivo de formação de atleta para encaminhamento para clubes profissionais. E eu sempre visualizei aquilo ali. Chegou um momento em que eu chego para o proprietário do Trieste, para o investidor, e falo para ele que eu estava muito feliz onde eu estava, mas o meu grande desejo era estar na formação, na categoria de base, e se ele visualizasse isso em mim, eu queria uma oportunidade como treinador ali das categorias de base do Trieste. E logo na sequência ele me deu essa oportunidade. Então eu iniciei como treinador do Sub-11, passei para o Sub-13, fui para o Sub-15, virei auxiliar em um momento do Sub-20, era um clube naquele momento de muito investimento, assim, que foi gerando resultados a nível estadual, até chamar a atenção do Atlético Paranaense, onde eu recebo convite para mim ser auxiliar técnico das categorias de base do Atlético Paranaense. Eu fico 1 ano no Atlético Paranaense, passo por todas as categorias de base do Atlético Paranaense em 1 ano como auxiliar, né, rodando todas as categorias. No ano seguinte, eu recebo um convite do Curitiba. O Curitiba estava, naquela época, criando um departamento de análise e observação de atletas. Então, Curitiba, naquele momento, estava sendo criado esse departamento que tinha como objetivo, contratou diversos profissionais, alguns com expertise digital em dados, outros com expertise em trabalho de campo, que tivesse uma noção e uma mente de entendimento mais de jogo, outros com entendimento mais de dados. E acho que o Curitiba foi muito feliz nesse momento e eu acabei aceitando esse convite, me chamou muita atenção. Então a gente analisava adversários e observava atletas do Sub-11 ao profissional. E eu fiquei aproximadamente 2 anos nesse projeto. Eu participo de um processo seletivo para mim ser treinador das categorias de base do Internacional, e foi daí o meu primeiro momento que saí de Curitiba. Eu acabo passando por esse processo seletivo e eu sou convidado a ser treinador do Sub-15 do Internacional. Passo em 4 anos do Sub-15 até o Sub-17. O diretor do Internacional na época de base, ele passa a ser diretor do profissional do Inter e em pouco tempo ele recebe um convite para o Fluminense para ser executivo do profissional do Fluminense, e esse diretor me convida para mim ser analista do Fluminense. Como eu já tinha passado por esse processo, era muito novidade ainda nos clubes brasileiros na época, assim, Roberto. O analista de desempenho não eram todos os clubes que tinham. Eu lembro que o Fluminense, eu sou convidado aí para o Fluminense e acabo aceitando a ser analista do profissional do Fluminense. Não eram todos os clubes da Série A que tinham analista de desempenho naquela época ainda. E lá eu acabo conhecendo o Levir Coupe, que era o treinador na época. E em pouco tempo, o Levir me conhecendo, ele me convida a eu ser um dos auxiliares técnicos de campo dele. Daí eu retorno para o campo. Então, eu sempre tive essa... Hoje é muito mais inserido o analista de desempenho no campo, né? Naquela época, o analista era mais separado, e daí o Levir me coloca novamente no campo. Então, eu tinha essa dupla função, assim. E daí, no ano seguinte, o Levir acaba saindo do Fluminense e eu recebo o convite para mim ir para o Paraná Clube. Eu vou como auxiliar técnico da casa do Paraná Clube. No decorrer da temporada, eu acabo sendo treinador do Paraná, e daí é onde eu sigo minha trajetória desde então. A gente finaliza a temporada de forma muito positiva, conquistando um acesso para a Série A, e daí as portas começam a se abrir para mim, a eu ter oportunidades. E claro, você vai tendo oportunidades e tendo resultados, e para ter essa caminhada assim que eu venho tendo nessa sequência.
Muitas vivências, né, Matheus? E como essas vivências de análise, tu pode dizer que te auxiliaram na observação do jogo, ou talvez nessas pequenas nuances do jogo, na tua transferência durante a carreira, para treinos, jogos, o quanto tu enxerga que isso agregou no teu desenvolvimento como treinador? Foi fundamental, assim, Roberto, porque a minha trajetória, assim, a gente sempre reflete, tem uma reflexão, né? E eu fui um privilegiado, assim, primeiro porque eu tive grandes escolas na minha formação. Então, eu iniciei em um projeto grandioso, que era o Trieste na época, e tinha diversos profissionais competentes e capacitados ali do lado, profissionais que, tanto atletas que se destacaram no Brasil e no exterior, quanto profissionais que também têm muito destaque até hoje aí no cenário nacional. O Atlético Paranaense, o CT do Caju ali, é um lugar privilegiado para você trabalhar, onde envolve excelentes profissionais. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com grandes profissionais. O Curitiba, com esse departamento, você começa a ver o jogo de outra forma também. Ali eu valorizei de forma assim muito importante para minha carreira a importância mesmo de você valorizar o adversário, a grandeza do adversário, o que eles estão fazendo, como que você pode neutralizar eles, quais os pontos positivos deles, aonde você pode criar armadilhas para envolver eles, como que você pode neutralizar eles. Então, quando você passa a ser responsável por essa função, você vê a importância dessa função. Hoje, particularmente, o analista, para mim, é tão importante quanto todas as áreas assim do trabalho de campo nosso. Então, é uma função que eu valorizo muito, até porque eu sei da importância, porque eu já tive essa função também. Então, e você começa a respeitar muito, assim, e começa a entender que o jogo se ganha de várias formas, e uma das formas é você tentar entrar na mente do treinador adversário e de todas as ideias que ele pode ter dentro de campo. E de forma individual também. O que o atleta, tanto seu quanto do seu adversário, de forma individual, pode produzir em algum momento para mudar a história de um jogo. Então, para mim, foi muito importante, assim. Depois eu tive a escola do Internacional, onde eu passei 4 anos com excelentes treinadores, com outros profissionais ali envolvendo na formação e na categoria de base. A Escola Gaúcha, aprendi muito também. Depois eu vou para uma outra escola, né, lá no Rio de Janeiro, de outro clube grandioso também, que trabalhei com grandes atletas, e você trabalhar uma temporada com o Lever Coupe, para mim é uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado ali, você ter... Então, eu tive na minha carreira esse privilégio de trabalhar com grandes profissionais, e você sempre vai buscando pegar tudo que eles oferecem, assim, que você pode colocar em prática, assim, quando você tiver uma oportunidade futura, né? Então, no Paraná também, no meu início de carreira ali como auxiliar da casa, eu pude trabalhar com diversos profissionais. Então, você vai aprendendo, visualizando, vendo quais as condições que cada clube te dá e o que você pode fazer com a realidade de cada clube, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em clubes de Série A com grandes investimentos, com grandes condições de trabalho, e com equipes também que te dão poucas condições e você tem que produzir, tentar produzir da mesma forma, né? Então você tem que estar sempre preparado e pronto para todas essas situações, cada realidade com cada perspectiva do que você pode fazer. Magnífico. E o quanto essas diferentes culturas, até mesmo diferentes mentes, né, diferentes treinadores, acredita que ajudaram a moldar a sua forma de pensar o jogo? Aproveitando até dentro dessa mesma questão, como você diria que é a sua identidade como treinador, né? Gostos particulares sobre o jogo? Perfeito. Ô, Roberto, primeiro a gente tem que saber respeitar as culturas de cada região, a identidade de cada clube, a história de cada clube, como cada clube se tornou vencedor. Então, você
pega no geral, né? Eu acho que cada clube tem a sua história, a sua identidade, mas no geral, trabalhar no Sul, você sabe que é um jogo de muita disputa, de muito duelo. Particularmente eu, até por ser de Curitiba e ter a minha base e a grande parte da minha trajetória aqui no Sul, vou dar um exemplo claro. Trabalhar com linhas de 4 de maior sustentação, que dão uma prioridade e uma ênfase em um aspecto defensivo muito forte. É uma característica, claro que cada realidade, cada clube tem uma realidade, mas no geral, falando a grosso modo, é uma característica aqui do Sul. A primeira oportunidade que eu tive para trabalhar no Nordeste foi no Confiança, e é uma outra realidade completamente diferente. Lá se buscava muito laterais, muito agressivos, que tinha que estar toda hora na linha de fundo. Então, você tem que saber respeitar também essa realidade de cada história, de cada região do Brasil. Entendeu? Então, eu tive que me adaptar, às vezes o clube também tem que se adaptar ao que eu posso fazer e oferecer para o clube procurar ser vencedor. Então, são características que a gente tem que saber respeitar. Particularmente, eu gosto de jogar, Roberto. Eu valorizo muito uma frase do Klopp, assim, que é um jogo camaleônico, né? Você saber se adaptar primeiro com a sua realidade, o que você tem em mãos, quem você vai enfrentar para saber vencer. Então, eu acho que a minha realidade e os clubes por onde eu passei, a utopia é falar que eu quero jogar, que é um sonho, né? Sempre com a posse de bola, tentando envolver o adversário, um jogo aproximado, achando espaço. Se o adversário quiser ser agressivo, um jogo vertical, utilizando as costas do adversário, mas também sei que às vezes a gente enfrenta adversários com realidade e poderio financeiro com grandes diferenças com relação à minha realidade. E, acima de tudo, eu busco sempre o equilíbrio e ser competitivo, independente contra quem eu for enfrentar, entendeu? Então, vai ter momentos que eu vou trabalhar de acordo com a realidade de quem eu vou enfrentar, que eu sei que eu posso ter mais condições de ter a bola e eu vou procurar envolver isso. Vai ter momentos que eu sei que para buscar a vitória, eu vou ter que aceitar ficar sem bola, mas isso pode ser muito importante para a minha vitória, porque em algum momento esse adversário vai gerar espaço para mim, entendeu? Então, eu procuro ter uma ideia clara de jogo, respeitando o meu adversário, sabendo como e o que eu devo fazer para vencer esse jogo. Muito bom, Matheus, obrigado. E aproveitando a temática, o quão diferente são as diferentes séries e competições que tu enfrentou, um campeonato paranaense, uma série D, para uma série C, uma série B, o que tu nota, até mesmo a série A, quando tu trabalhou, o que tu nota de diferenças, tanto na abordagem, atletas para minha equipe, formação do elenco, como encarar cada competição, que tu pode trazer nesse sentido das tuas vivências e o quanto foi se adaptar a cada um desses cenários de competição. Perfeito. Série D, você vai pegar uma realidade muito diferente para mim de todas as outras séries, porque você vai pegar realidades de campo que às vezes você não vai conseguir ter condições de jogo no chão. Infelizmente, a gente sabe hoje que é um grande problema no Brasil o nível da arbitragem. Nós estamos tendo problema em jogos de Série A, então, assim, você tem que ter e tem que entender que tem que ter muita pouca margem de erro, tá? Porque o árbitro pode errar tanto a seu favor quanto contra. Então, quanto menos você der condição da bola estar próximo da sua área, acho que tem várias maneiras de você correr risco, se você aceitar isso. Então, e a qualidade do gramado também muitas vezes prejudica. Eu diria que mais da metade dos jogos da Série D você vai jogar em campos de
condições ruins para péssimas, e é uma competição particular porque você pode fazer uma excelente campanha na fase de grupos e depois é mata-mata, né? Então, são duas realidades diferentes. Você tem que ter uma equipe. É um jogo uma vez por semana que te dá condições, talvez, de você ter uma equipe mais experiente, porque o tempo de recuperação é maior. Série C, o nível de investimento já cresceu muito. Para mim, a maior diferença de uma divisão é da Série D para a Série C, porque a Série C eu já vejo equipes que já te dão condições de trabalho boas, com atletas com boas condições assim salariais. Tem muitos times pesados hoje na Série C, né, de torcida, de massa. Eu vejo que está sendo uma competição que está muito mais valorizada há 5, 6 anos, 7, 8 anos atrás. E também te dá a condição de você formar uma equipe experiente, porque é um jogo uma vez por semana, e também se trata, numa segunda fase, de um quadrangular final, que você tem 6 jogos para buscar o acesso. Então, você pode fazer uma excelente campanha na primeira fase e zera tudo para uma segunda fase. Você tem que ter... Você pode ter uma regularidade excepcional na primeira fase, zerou tudo, começa um novo campeonato na segunda fase. A Série B é regularidade, né? E é uma competição muito desgastante, porque você joga aí 3 vezes por semana. Chega um momento... Eu cheguei a ter jogos aí... Eu cheguei a ter na Série B 9 jogos em um mês. Então, a gente sabe que é um desgaste absurdo. E as viagens são muito desgastantes. Então, você tem que ter um elenco muito grande, um elenco maior, porque você percorre... Eu acredito, não sei recentemente, mas na minha época era onde você mais percorria no Brasil, porque são equipes de todas as regiões do Brasil e muitas delas fora da capital. Então, você pousa no aeroporto e ainda, muitas vezes, você percorre 4, 5 horas de ônibus. Então, o desgaste é muito grande. Com quantos atletas? Desculpa, Matheus, só. Oi? Um elenco com quantos atletas, tu acredita? Você disputando só a Série B, sem contar que você está em outra competição, mas você tem que trabalhar no mínimo, com 35 atletas, assim. Pensando que são 38 jogos. Você vai ter lesões, você vai ter desgaste, você vai ter viagens longas. Você vai jogar na terça para viajar na quarta, você já perde quarta, quinta-feira você faz um apronto para jogar na sexta, você viaja sábado retornando, domingo você faz um treino, segunda você faz o teu apronto e terça já está jogando de novo. Então você treina muito pouco assim na Série B. Então, a parte mental, controle de carga, análise de vídeos, é extremamente desgastante. E você joga em alguns momentos, você vai para o Nordeste, está 30 graus, em 3 dias você está lá no Sul, está 2 graus. Então, você tem que ter um controle muito grande e saber conduzir muito bem essas situações, assim, sabe? Para você não chegar num determinado momento da competição e você ter 5, 6 desfalques que podem te trazer um resultado negativo muito grande, né? Então, esse controle é fundamental, assim. E a Série A é um outro nível, assim, né? Hoje é uma das principais competições aí do mundo, acho que dispensa comentários, todo o investimento e valorização que está sendo realizado nessa competição. Com certeza. E nesse cenário, aproveitando ainda o contexto, a chegada das SAFs, o quanto tu acredita que vai impulsionar e tem impulsionado a qualidade dessas equipes, investimento, e até mesmo a competição em si. Tu observa hoje em dia algumas equipes menores competindo, não talvez com elenco, mas com qualidade de equipe, com organização e estrutura,
com algumas equipes que são destaque no futebol brasileiro. Perfeito. Eu acho que como tudo, assim, Roberto, acho que tem SAFs positivas, SAFs negativas, SAFs que a gente viu o resultado sendo gerado, e não resultado de campo em si, mas resultado para desenvolvimento do clube. Teve SAFs, às vezes, muitas SAFs também que só pensam em resultado e nada muda, né? Então, no início se falou que SAF era importante para ter salário em dia. Para mim isso é absurdo, porque o salário tem que estar em dia, independente se for SAF ou não. Que para qualquer empregado, para qualquer empresa de qualquer área do mundo. Talvez uma grande virtude das SAFs é que se trabalha sem a emoção, né? Porque muitos clubes foram geridos por muitos anos por emoção, e em virtude disso, muitos clubes estão pagando preço por essa emoção que sempre foi gerada. Então, às vezes, bons trabalhos sendo realizados, processos acontecendo em clubes, mas por 2, 3 resultados, há uma mudança grande, e o Brasil ficou nesse ciclo vicioso por muitos anos, né? E o resultado disso tudo, talvez a gente esteja sofrendo nessa sequência de muitos anos. Muitos clubes endividados, clubes pesados, de tradição, de uma histórias maravilhosas, que estão sofrendo por muitos anos serem geridos por pura emoção. E outros clubes que deram exemplo de gestão, de organização, que hoje estão na Série A, na Série B, brigando por uma Série A, pela gestão, porque são clubes que não têm grandes histórias, não têm grandes torcidas, não têm peso midiático, mas por gestão competente e por pessoas capacitadas que sabem gerir a sua emoção para controlar bem os clubes, estão colhendo os frutos. Então, eu acho que isso é um grande exemplo para todos nós que estamos trabalhando no futebol no Brasil. Concordo muito. Matheus, passando para o próximo bloco, que princípios tu diria inegociáveis para o teu dia a dia de trabalho, dentro de uma equipe, a forma que você pensa esses aspectos, até mesmo a parte mental da sua equipe, né, digamos, em comportamentos? Eu prezo muito pela disciplina, Roberto. Primeiro, eu sou um cara que isso é do meu perfil, eu amo trabalhar com um ser humano, assim. Eu jamais me veria trabalhar em qualquer área da minha vida que não fosse com pessoas, assim. Eu adoro estar com pessoas. Eu sou uma pessoa que a parte que eu mais sofro na minha profissão, Roberto, como eu sou casado, tenho 3 filhos, e a gente sabe como é que é a carreira de um treinador de futebol, eu não fico levando a minha família para todos os lugares que eu vou. E eu sou uma pessoa que preciso de pessoas ao meu redor. A parte que eu mais sofro na minha profissão é quando eu chego no hotel que eu moro e entro sozinho no quarto. Esse daí é uma luta diária para mim, assim. Eu procuro me desenvolver nesses aspectos. Então, eu procuro sair o mais tarde possível do clube. Eu procuro, se eu estou saindo do clube, convidar alguém para jantar, para chegar no quarto e dormir, entendeu? Então, primeiro, eu sou apaixonado por estar com pessoas. Eu gosto de estar... isso é um prazer meu. E eu prezo muito, assim, pela disciplina, sabe? O respeito entre as pessoas, porque é um grande desafio para todos nós, Roberto, trabalhar com um elenco que vem de estruturas familiares diferentes, de regiões diferentes do Brasil, que gostam de se alimentar de formas diferentes, que gostam de trabalhar em horários diferentes, que têm condições financeiras diferentes, que passaram por situações diferentes. Então, esse é um grande desafio do treinador. Às vezes a gente se baseia muito na parte tática, na parte de jogo, mas o futebol é muito além disso, né? Você saber convencer um grupo de pessoas que cada um tem uma situação. Tem o casado, tem o solteiro, tem o de 35 anos bem resolvido, com família, tem o de 18 anos, que é tão importante quanto
Então, você convencer todas essas pessoas de diferentes regiões do Brasil, da América do Sul, do mundo, a convencer aí para o mesmo caminho, de acordo com a ideia de uma pessoa só, que é o treinador e o seu staff, né? Então, esse é o grande desafio, assim, sabe? Então, eu prezo muito pela disciplina, pelo respeito entre eles, sabe? Pelo compromisso que nós temos com aquilo que foi dado para nós fazermos, assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu prezo muito e que eu cobro constantemente de todos, tentando eles entenderem que é para o bem de todos. Muito bom. E, Matheus, como é essa questão, ainda dentro deste tema, criar uma cultura num ambiente de pressão constante, né? Com tantas mudanças, resultados, cobrança da torcida, cobranças que são naturais, né, do esporte, mas, como tu disse, a dificuldade de você lidar com perfis diferentes, como é criar uma cultura de trabalho dentro de um clube nesse ambiente Para mim de constante pressão? é um poder de convencimento diário, Roberto. Assim, hoje, graças a Deus, eu trabalho com uma equipe que oferecem diversos dados para mostrar que nós estamos indo para o caminho. Então, você tem que... Eu procuro, no meu trabalho diário, assim, mostrar para os atletas para onde estamos indo, como estamos indo, por que estamos indo e o que está gerando de resultado em cima disso. Então, para mim é um poder de convencimento, mostrando para eles aquilo que nós estamos fazendo, aonde está nos levando, e o que está sendo gerado em função disso, assim. Então, quando os atletas começam a ir para a prática, a teoria, e ver que a somatória disso está dando certo, é uma satisfação para mim, e o resultado que está sendo gerado em cima disso. O resultado que eu falo não é o resultado de campo, assim, o resultado daquilo que estamos fazendo, se o que foi combinado está acontecendo, porque o resultado de campo às vezes não vai acontecer, mas aquilo que a gente planejou aconteceu. E às vezes uma bola vai bater na trave, não vai, outra bola vai entrar, não vai, mas é esse convencimento e é essa a minha luta e essa a minha satisfação, mostrar para eles visualizarem e eles enxergarem aonde nós estamos indo e tudo que a gente combinou e fez, e daí o resultado vai ser uma consequência. Em alguns momentos vai dar certo, em outros momentos não vai dar certo. Boa. E como lidar com o erro? Tanto nós como, né, membros de comissão técnica, treinadores, mas também do atleta, os aspectos de resiliência, como tu enxerga isso? Eu acho que o mais importante é você aceitar o erro. Acho que todos nós que trabalhamos com futebol estamos expostos, e o erro vai existir. Para você ganhar um jogo, para você empatar um jogo, para você perder o jogo, é porque teve erros. Ou teve erro do adversário, ou teve erro seu. O importante é você identificar, a partir do momento que você identificou, pontuar, mostrar aonde foi o erro e saber gerir isso. Acho que você não pode generalizar o que fazer, porque cada pessoa pode reagir de uma forma, né? Então, você tem que saber lidar para que dentro desse erro, o mais importante é saber que isso não pode mais acontecer e o que você tem que fazer para que isso não aconteça mais. Então, acho que isso vai variar muito da pessoa, vai variar muito de que forma você vai mostrar isso, como você vai mostrar isso. Então, acho que tem diferentes formas e aspectos de como mostrar isso e por que mostrar isso. E, para mim, a maneira correta, como vai ser, é com a característica de para quem você vai passar e para quantas pessoas você vai passar. Então, acho que isso vai depender muito do momento e da situação e do contexto do que você
que você está vivendo no momento. Perfeito. E praticamente usando o erro como um processo de aprendizagem. Exatamente. Aproveitando esses aspectos. Muito interessante. Perfeito. Para fechar, então, o último bloco, professor, como está sendo suas vivências agora no Guarani, essa nova equipe, como que foi esses primeiros momentos e a preparação para essa nova temporada? Roberto, as perspectivas assim muito positivas assim. Eu chego no Guarani em um momento muito adverso para o clube, um ambiente muito tenso, porque a gente está falando de um clube gigante com muita tradição, com uma história maravilhosa, história de títulos maravilhosa, história de grandes craques e ídolos que passaram já nesse clube, e um momento muito carente do torcedor em virtude recente que o clube teve, com quedas, com dificuldades, e eu chego nesse momento para tentar contornar essa situação. Então, a gente com grandes possibilidades no momento que eu chego de descenso, de rebaixamento à Série D, o que é uma catástrofe para um clube com a grandeza como o Guarani. Em pouco tempo de trabalho, acho que eu tive um grande primeiro objetivo de resgatar essa autoconfiança. E a gente, com esse resgate, com um trabalho diário, conseguimos reverter essa situação. Então, quando eu chego aqui, o clube tinha 11% de possibilidade de classificação. A cada rodada isso foi aumentando, até a gente chegar para a última rodada de 11%, para a última rodada fomos para 88% e concretizamos a classificação, o que fez com que a gente resgatasse essa autoestima do torcedor e criasse novamente uma atmosfera muito positiva aqui. Caímos em um quadrangular, considerado o quadrangular da morte, de 4 equipes acostumadas a estarem em uma divisão acima, que era nós, o nosso maior rival, o Náutico e o Brusque. Então a gente sabia que seria um quadrangular definido em detalhes. A primeira rodada não iniciamos bem. Na sequência, tivemos 2 vitórias em sequência, o que nos colocou em uma possibilidade gigante de acesso. E nos últimos 3 jogos deixamos a desejar. A gente sofre uma derrota em um jogo particularmente difícil para nós, pela condição e pela realidade de jogar contra o Brusque, num sintético, em um gramado que mudou muito a característica do nosso jogo. E no decorrer da partida, a gente perde um atleta, sofre um gol, consegue o empate com um homem a menos, e a gente, no último lance, com 10 minutos de acréscimo, no último lance, a gente acaba sofrendo a derrota. Depois a gente tem uma grande decisão contra o Náutico, que também era um duelo direto pelo acesso. A gente tem grandes possibilidades de fazer o gol, sai na frente com 1-0, tem possibilidades gigantes de fazer o 2-0, que daí concretizaria o nosso acesso. E a gente acaba também perdendo um jogador no decorrer da partida, que cria um volume para o adversário empatar, e com 1 a menos a gente tem 2 grandes chances de buscar a vitória, acaba não conquistando. E deixamos para o último jogo um derby na casa do nosso rival, a chance pelo acesso, onde acaba escapando. Então, eu chego em uma possibilidade de rebaixamento, vamos para a última rodada com uma possibilidade de acesso. É claro que é uma frustração muito grande por tudo que envolveu e por tudo que foi gerado e pela reviravolta que trouxemos para o Guarani, mas eu vejo a frustração agora é grande, mas muito maior são as perspectivas para a próxima temporada. Que o clube seguiu um planejamento, permaneceram as pessoas que vão participar desse processo, que já conhecem a realidade do clube, e com o clube cumprindo com tudo aquilo que está prometendo. Então, eu vejo uma grande perspectiva para 2026
ser um ano de grande alegria para o nosso torcedor e para as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Magnífico. E pensar, né, Matheus, que por mais que em momentos seja dolorido para o torcedor, a importância, né, e a clareza dos objetivos, planejamento, e até mesmo para ti como treinador, como tu disse lá no início, que existem detalhes, existem aspectos que, às vezes, dentro do jogo, são determinantes e nem sempre esse rendimento ele vai acontecer, principalmente um período de mata-mata. Mas o importante é saber a clareza dos objetivos e como tu mesmo falou, né? Os objetivos, a evolução da equipe, a evolução dos atletas, planejamento, manutenção de trabalho, tantas coisas positivas que o clube vem seguindo. Acredito que vai ser um movimento que está tomando o futebol brasileiro, que é entender o jogo e até mesmo a clareza, né, os torcedores por cultura conseguir compreender isso, que nem sempre os resultados vão ser aquele que, né, pelo coração, pela torcida, ele tanto deseja, mas talvez a organização e os processos, aquilo tudo está acontecendo. E isso é importante. E é um dos objetivos dessas conversas, a gente conseguir trazer isso, né, de uma forma, né, até agradeço você pela fala, por toda essa exposição, profundidade nos assuntos, muita gratidão. Para a gente estar fechando, Matheus, se você fosse deixar um conselho para jovens treinadores, jovens de comissão técnica, jovens atletas, o que tu diria? Para fazer com amor e muita intensidade, assim, para entregar tudo, para ter muita resiliência. Os questionamentos são diários, mas o mais importante é você estar sempre dormindo com a sua convicção, né? Acho que o aprendizado é diário, né? Conselhos são importantes, mas a tua convicção para você ter a consciência tranquila ao dormir e ao acordar, assim. Então, eu sou um cara muito grato, muito feliz por todas as pessoas que eu tive o privilégio de ter o convívio, que você sempre vai aprender, mas você tem que ter a tua convicção e tem que seguir a sua linha de raciocínio. Então, esse é o maior aprendizado que eu tenho na minha carreira e é o que eu posso passar para quem está iniciando, é paciência, resiliência e convicção naquilo que faz. Muito obrigado, professor. Grato pela oportunidade, pela presença, e acredito que essa conversa vai agregar para muitos que vão acompanhar. Eu que Novamente, um agradeço. prazer recebê-lo. Para mim é uma honra estar conversando e debatendo sobre futebol. A todos que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar. Para mim é um privilégio estar tendo esse momento aí de a gente estar conversando e debatendo juntos. Valeu, e espero recebê-lo numa próxima. Um grande abraço, professor. Abraço.